Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Éder, eu sou autor do artigo Aprendizagem Significativa e Quiz como ferramentas para ensino de física no ensino médio, uma revisão. E a coautora desse artigo foi a Letícia e a orientadora desse artigo foi a Adriana. No próximo slide, a gente mostra a carreira acadêmica de cada um dos autores. Começando por mim, eu sou graduando em licenciatura em Física pelo Instituto Federal do Amazonas, do campus Manaus Centro, IFAM-CMC. A partir de agora eu falarei só IFAM-CMC para não ficar repetitivo para vocês. A Letícia também graduou em licenciatura em Física pelo IFAM-CMC e a Adriana ela concluiu em 2008 o curso de graduação em Pedagogia pela UFRN. Além disso, ela concluiu em 2017 o mestrado profissional em Ensino de Ciências pela UERR e atualmente ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, PPGEM, pela Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, o REAMEC. A linha de pesquisa dela é a formação de professores para a educação em ciências e matemática. E ainda nos dias atuais, ela atua como docente do IFAM-CMC. A motivação para a participação no evento, antes de a gente falar sobre a motivação, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de expormos nosso trabalho por meio do artigo no CETA. Após isso, a gente pode dizer que a motivação para participar do evento é justamente contribuir para a pesquisa em educação no Amazonas, além de ter uma troca de ideias valiosas com outros autores, que também se preocupam com a educação aqui nesse estado. Além disso, o ensino tecnológico é um objeto de estudo para as pesquisas de todos os autores desse trabalho. Com isso, a gente participar desse simpósio, que terá o intuito de disseminar o conhecimento em ensino, pesquisas e experiências com foco em ensino tecnológico, contribuirá para o engrandecimento de nossas futuras pesquisas acadêmicas. O título do trabalho, eu falei no início, mas repetirei agora, chama Aprendizagem Significativa e Quiz como ferramentas para ensino de física no ensino médio, uma revisão. Aí eu vou explicar um pouquinho por que é a revisão. No caso, é uma revisão porque esse artigo foi feito através de uma revisão literária de trabalhos que tratem sobre o tema do artigo, que é a aprendizagem significativa e quiz. Esse artigo ele se adequa à trilha Rio Juruá, visto que se encontra dentro do tópico Processo e Estratégia de Ensino e Aprendizagem. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão integrativa de literatura a fim de compreender a aprendizagem significativa e o quiz como ferramenta para ensino de física no ensino médio. A metodologia usada para poder escrever esse artigo foi através de um levantamento de literatura em julho de 2021, nas bases de dados periódicos CAPES e Google Acadêmico, e dentro dessas bases foram utilizados os seguintes escritores. Primeiro, em português, utilizamos a aprendizagem significativa e ensino de física. O quiz ele foi utilizado tanto para português quanto para inglês. Já em inglês, a tradução de aprendizagem significativa ficou Meaningful Learning e a tradução de ensino de física fica Physics Teaching em inglês, no caso. E foi feito em todas as bases de dados, periódicos CAPES e Google Acadêmico. Lembrando que também esses escritores foram utilizados junto do operador booleano, o AND. Assim sendo, 3 trabalhos foram selecionados e incluídos, segundo os critérios de elegibilidade, como mostrado na figura 1, no próximo slide. Os critérios de inclusão foram trabalhos de idiomas inglês e português nos últimos 5 anos, envolvendo aprendizagem significativa e quiz como ferramentas para ensino de física no ensino médio. E os critérios de inclusão foram trabalhos de revisão de literatura. No caso, artigos de revisão ou outros trabalhos de revisão não foram utilizados, foram contados somente trabalhos originais, para poder montar nossa revisão. A figura que eu fiquei de mostrar é justamente esse fluxograma e critérios de seleção e inclusão de trabalhos. Primeiro, toda vez que a gente fez esse artigo, a gente partiu de uma identificação e a gente identificou, então, nas bases de dados periódicos CAPES e Google Acadêmico, o total de 12.596 artigos. Já na triagem, a gente excluiu pela leitura do título 12.571 artigos. Artigos duplicados não tiveram, portanto está ali 0. E no critério de elegibilidade, nós concluímos que sobraram 15 artigos para avaliar a sua elegibilidade. Então, excluímos 9 artigos pela leitura do resumo e também excluímos 3 artigos ou trabalhos a partir da leitura do texto completo. E os estudos incluídos na síntese qualitativa foram 3, no caso 3 dissertações. Nos resultados, a gente pode falar um pouco sobre a análise de dados, dos 3 trabalhos selecionados. Nessa análise, nós podemos verificar que o primeiro trabalho falou mais especificamente sobre a aprendizagem significativa como método de ensino e o quiz como avaliação.
Já o segundo, ele tratou de uma sequência didática baseada na aprendizagem significativa, de forma a pensar o quiz como ferramenta de diagnóstico prévio, que é uma das bases da aprendizagem significativa, né, que é o diagnóstico prévio. E, por fim, o último trabalho verificou os tipos de quizzes para serem usados em uma aula de física, no caso. E, portanto, em geral, os trabalhos selecionados eles combinam seus objetos de pesquisa, visto que isso dá um panorama para o leitor ou para o professor que estiver lendo sobre a eficácia do uso de quiz em sala de aula pelo próprio docente. Né? E assim sendo, analisando os resultados obtidos de discussões feitas por cada um dos três trabalhos, pode-se concluir que o quiz ele tem um potencial para vir a ser uma ferramenta didática, de forma a atingir uma aprendizagem realmente significativa dos alunos. Isso porque, através da análise dos resultados obtidos pelos autores dos estudos, no caso, da análise dos resultados que eles obtiveram, nós podemos notar que os alunos, a partir da aplicação do quiz, apresentaram maior engajamento e resultados educacionais, em provas e etc. E, além disso, o quiz ele é um meio rápido e eficaz para o docente em sala de aula obter uma resposta sobre o aprendizado ou diagnóstico prévio desses alunos. Né? Então, essa foi a apresentação do nosso artigo. Nós agradecemos novamente ao SETA por nos permitir expor nosso trabalho. E é isso. Muito obrigado.